Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente com a professora Roberta Silveira aqui, nós vamos debater um assunto bem interessante para você que está iniciando o sexto ano, como a na tela, respeito a opiniões. É isso aí, vocês que estão entrando no fundamental, começar a organizar o seu texto, a organização do texto, entender o respeito a opiniões, observar a sua opinião e a contra-argumentação. Quando alguém, certo, não aceita o seu texto, é entender a sua opinião. Então vamos conhecer o respeito a opiniões e a argumentação. Então lembrem-se, agora vamos entrar neste assunto de língua portuguesa. Mas antes disso, trago uma reflexão. Como há na tela, nós temos todo o argumento permite sempre a discussão de duas teses contrárias, inclusive este de que a tese favorável e contrária são igualmente defensáveis e muitas vezes a sua tese ela pode estar equivocada em relação à do outro. Mas nós também, estudantes, é importante observar que vocês que estão entrando nessa questão da construção do texto, entender o texto, a tese, a argumentação, ideias contrárias, ideias favoráveis. É muito importante entender isso. Também é importante conhecer as conjunções, mas, porém, contudo, que são as conjunções o que? Adversativas. Então, lembrem-se, hoje vamos entrar para a organização do texto, entender a argumentação e a contra-argumentação e o respeito à opinião contrária, à opinião do outro. E vamos lá, olhem só na tela o que eu trago para vocês. Já que estamos falando de argumentar, o que é argumentar? É uma ação verbal na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender uma tese. O que é a tese? Ou seja, uma opinião, uma posição, um ponto de vista particular a respeito de um determinado fato. Olhando bem para mim agora, nós temos argumentar através de textos orais ou escritos a respeito de uma tese, aquela tese que você vai argumentar. E já adianto para você, você que está entrando agora no fundamental, por exemplo, lembre-se que é bom estudar, ler, para não ficar nessa questão, eu acho, eu penso, é importante que nós tenhamos o quê? Leitura. Por exemplo, segundo, de acordo com estudos, conforme estudos, essas conjunções, que são as conformativas, elas indicam que você, estudante, tem leitura. Então é importante isso. Para argumentar, é preciso alicerçar, certo? Bem o seu conhecimento e fugir do achismo. E vamos adiante. Olha aí algo importantíssimo, a contra-argumentação. Mas o que é isso? Veja só que em destaque está contra. O que quer dizer? É a contestação ou uma resposta contrária a um argumento. Veja, contra-argumento. Assim, ao invés de apenas expor ideias sobre um determinado assunto, há a liberdade de se formar outras opiniões, argumentos sobre ele ou sobre eles. Então, o que está em negrito aí? Contra, argumento e argumentos. Então, todo texto que existe uma tese, é claro, pode haver o quê? O contra-argumento. Nem sempre nós temos a palavra verdadeira, a palavra certa. Sempre pode haver o contra-argumento. Então é isso aí, conhecer bem. E vamos caminhando aqui. Olhem só a questão da contra-argumentação, da argumentação. Na tela nós temos expor ideias, contra-argumento, escrito, escrita, comunicação, contraste, persuasão. O que é persuasão? É justamente fazer com que o outro concorde com a minha ideia. E um artigo de opinião, a sua opinião. E é importante lembrar que em textos escritos ou orais, sempre há a tese, o argumento, certo? Então lembrem-se disso. Se há um argumento, pode haver, claro, contra-argumento. Isso é muito comum. Por exemplo, se o seu professor
fizer um júri simulado sobre um determinado assunto em sala de aula, pode haver a sua ideia e um contra-argumento, ou seja, alguém contrário à sua ideia. Então, é importante conhecer isso. É um treino para a democracia, para o respeito da ideia do outro. Então, veja só na tela, acompanhe comigo. Olha só, vamos tentar descrever. Nós temos aqui duas pessoas que estão o quê? Argumentando. Possivelmente, essa fotografia, esta representação está mostrando o quê? Cada pessoa está se posicionando. Lembrar que a gente sempre se posiciona, se coloca no texto. Isso é o argumento, a argumentação. Então, estão aprendendo e vamos caminhando aqui. Olhem só, se a gente fala em argumento, é importante lembrar o tipo textual, certo? Na tela nós temos uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamento das pessoas. Lembrar que a gente sempre argumenta, descreve, narra, expõe, certo? Ou dá ordem. Então, o tipo textual aí é o argumentativo, a argumentação. Lembrar que o homem, o ser humano, a gente sempre argumenta. Então, vejam só, estudar a argumentação, a contra-argumentação, as conjunções, como eu falei a vocês, e lembrar nessa questão justamente de quê? De textos orais ou escritos que em sala de aula você pode fazer. Por exemplo, o professor vai incentivar um júri simulado, como eu falei, ou então fazer um texto dissertativo, uma redação que já prepare para o vestibular, em que você, estudante, vai ter que expor argumentos e contra-argumentos sobre um determinado assunto. E lembrar, já deixo como exercício, pesquisarem as conjunções, certo? Para que vocês possam argumentar bem as adversativas, as conformativas, etc. E aqui trago para vocês, já que falamos de tipos textuais, e aqui o tipo argumentativo, trago uma explicação melhor. Na tela, vamos ver. Existem 5 tipos de textos que são classificados com base em estruturas específicas: o narrativo, o descritivo, o expositivo, o da aula de hoje, que é o argumentativo, bem em destaque, e o injuntivo. Então, nós temos aí, ou a gente narra, narração, ou descreve um fato, ou expõe, ou argumenta, ou dá ordem, injuntivo. Como assim? Uma receita injuntiva. Use, leve. Em geral, há um verbo, certo? E esse verbo muitas vezes está no imperativo. Então, argumentativo é um tipo textual. A argumentação. Saber argumentar é saber se colocar dentro do texto. E vamos caminhando aqui. Aqui eu tenho na tela características do texto argumentativo. Quando vocês forem organizar um texto argumentativo, lembrem-se disso. Na tela nós temos: defende-se um ponto de vista, o ponto de vista é fundamentado, é aquilo que eu falei a vocês, fugido, eu acho, eu penso, mas por que eu acho, eu penso? Certo? Lembrar que eu tenho que ler a leitura para que eu possa argumentar bem. Temos a estrutura básica. O texto argumentativo, em geral, há uma introdução, um desenvolvimento, há a conclusão. E nesse desenvolvimento, vocês têm os pontos favoráveis, certo? E os pontos negativos, contrários. Cuidado com a linguagem tem que ser o mais próximo, ela mais formal, não é uma linguagem erudita, difícil, mas é uma linguagem que prime pela norma padrão, a presença de expressões, como é que busquem mais o quê? Justamente a questão de uma norma. Lembrar que vocês podem escrever ou em primeira ou em terceira pessoa. Então, lembrar das conjunções. E aqui nós trago na tela ainda, no texto argumentativo, o efeito buscado é a persuasão ou convencimento. Nós argumentamos porque nós queremos persuadir alguém, mas o que seria persuadir? Convencer alguém sobre uma determinada questão, um determinado assunto.
Então é importante que você argumente, que você busque a persuasão. Agora também é importante evitar o fake news. Lembrem-se disso. Então vamos caminhando, vamos lá. Aqui eu trago a persuasão. Falei persuasão. O que é isso? É uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais para induzir alguém a aceitar uma ideia. Lembrar que a gente tem que argumentar, não é a força que você vai fazer com que alguém aceite a sua ideia. Então vamos lá aqui. Já pensou em fazer um texto argumentativo com a introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, bem definidos, para mostrar ao seu professor sobre um determinado assunto, sobre um assunto X, para que você possa entender bem o texto? Então é importante conhecer. E aqui eu tenho, olha aí, uma nuvem de palavras que marca bem essa questão da argumentação. Vamos ver aqui as palavras que aí estão: persuadir, raciocínio, lógica, contexto, convencer, certo? Juízo, aqui eu tenho validade, orador. Então, essas palavras que estão aí na tela são palavras, essa nuvem de palavras, são palavras que marcam bem o que? A argumentação. Convencer, persuadir, levar alguém a aceitar um determinado ponto de vista. E lembrar que nem sempre o nosso ponto de vista é o mais correto. Lembrem-se disso, por isso que existe a contra-argumentação. Eu posso dizer, eu gosto de determinado ponto, o outro diz, não, então eu não aceito. Então nós temos sempre a argumentação e a contra-argumentação. E aqui eu tenho alguns exemplos de gêneros textuais, certo? Que utilizam um tipo textual argumentativo. Um artigo de opinião, um debate, uma editorial, uma carta argumentativa, uma resenha, resenhar sobre um determinado assunto. Então, são gêneros em que nós encontramos o que? A argumentação, a exposição de uma tese e também dos fatos. Então, já pensou em você, em sala de aula, fazer um desses textos, um artigo de opinião, um debate, como nós já falamos? Um debate é interessante porque fica bem claro esta questão da argumentação e da contra-argumentação, que deve ser tudo com respeito. E dentre os gêneros possíveis, nós destacamos o artigo de opinião, certo? Esse artigo, a palavra diz opinião. Se há uma opinião, há uma argumentação. Alguém se coloca no texto, você se colocar no texto, estudante. Então é importante isso. Então, argumentação, texto, contra-argumentação e lembrar de observar, estudar as classes gramaticais, as conjunções, para marcar bem. E aqui eu tenho como a gente pode escrever bem um artigo. Lembrar, antes de mais nada, é importante ter cuidado com a linguagem, o respeito, utilizar a tessitura, a organização do texto com a argumentação. Então, é importante lembrar, estudante, que vocês vão escrever com o seu professor, com seus professores, textos em que vocês vão se colocar a sua opinião. Então, tem que escrever, como na tela, escrever bem, fundamentado. Aí veja só o que está em vermelho: organização, clareza, concisão e coerência. Concisão e coerência. Aqui, coerência é o jogo da ideia, concisão é o jogo da palavra. Essas duas demonstram bem demonstram o seu domínio com a língua portuguesa e com o vocabulário. Então é importante escrever bem, com uma linguagem clara, objetiva, atingir o fato. Então é isso que nós buscamos, que você que está entrando agora no fundamental, comece a tomar cuidado na escritura do seu texto. Olhem aí na tela, nós temos aqui um exemplo de uma carta de opinião. Então, há uma estrutura, certo? Há uma estrutura no jornal, na revista, a carta de opinião do leitor. O leitor se colocando sobre uma matéria anterior, sobre uma discussão. Então, um artigo de opinião. Então, lembrem-se disso. Se a gente fala em artigo de opinião, temos que ser respeitosos
para com os demais. E lembrem-se, evitar sempre o fake news. O que seria fake news? É a proliferação de ideias falsas. E o artigo de opinião, nós o encontramos em jornais, revistas, certo? Então, é importante entender isso. É um gênero jornalístico e, como tal, escrito com a linguagem pautada na variante padrão, o padrão da língua. Então, vejam só, artigo de opinião, nós já temos a argumentação e vamos encontrar o que funciona, certo? Em textos que procuram persuadir, fazer com que alguém entre, aceite a sua ideia. Já pensou você organizar bem um texto, apresentar ao seu professor um texto de opinião? Olhem aqui outro exemplo aqui na tela. Vejam só. Acompanhe. Nós temos um artigo, olha aí a organização do texto. Há um título, então ele sai na imprensa, aqui pode ser no jornal ou numa revista. Então há um título e há toda essa organização. Então é importante lembrar, com uma linguagem clara e objetiva, falar muito com poucas palavras. Então nós temos, mais uma vez, artigo de opinião, resenha, entre tantos gêneros. Então aqui nós temos informar com a linguagem clara, objetiva e discutir o conteúdo. Discutir com respeito, com respeito. E nós repetimos aqui. Então vamos lá aqui. É importante lembrar que aqui na tela, por exemplo, nós temos aqui o desenvolvimento, o núcleo argumentativo. São pontos que formam justamente, se estruturam num artigo de opinião. E lembrar que sempre existe a contra-argumentação. Então é isso aí. Então por hoje nós falamos o quê? A argumentação, contra-argumentação, o respeito, a linguagem clara, concisa, falar muito com poucas palavras, não cansar o seu leitor, ser objetivo. Que tal fazer um júri simulado? A argumentação pode ser oral, pode ser escrita. E é isso aí, estudante. Agradeço aqui desde já a professora Roberta, certo? Sou de Libra, Ronaldo aqui do som. Obrigado, Ronaldo. Então é isso aí, estudante. Deixo como desafio para vocês organizar um texto argumentativo e apresentar ao seu professor sobre um determinado ponto social, tá certo? Um forte abraço a todos vocês.